Antes de começar o vídeo, é interessante eu falar o seguinte, principalmente aos fanboys de marcas, né, de carros a combustão. Temos muitos aqui que aparecem no canal para falar, defender marcas de time, né? Vamos lá, a intenção do canal aqui é isonomia, tá? Até porque eu tenho aqui carros elétricos de duas marcas e quando eu tenho que falar alguma coisa, tem vídeos aqui eu falando sobre pontos de ferrugem no meu carro, né? Eu não passo a mão para ninguém, para nenhuma marca, tá? E aqui, como eu vou fazer uma análise do Fiat híbrido, né? Fastback ou Pulse, nas duas versões, é tentar abrir um pouco a mente de vocês sobre opções de mercado, tá? Não estou defendendo marca nenhuma, até porque tem um carinho muito especial pela Fiat, que ela sempre fez carros interessantes, carros bons naquela época, lá na década de 90, onde dava um bom custo-benefício. Então aqui a intenção é mostrar custo-benefício. Então não fiquem magoados aqui se de repente ofender algum carro aí de algum fanboy. Então estamos falando de energia e economia, ou pelo menos algo parecido, tá? Se forem novos aqui no canal Artifícios Automotivos, cliquem embaixo no botão de inscrição, pois não custa nada. Vamos dar uma olhada crítica nos novos Fiat Fastback ou Pulse híbridos, recém-lançados com todo o entusiasmo de um sistema de 12 volts que promete fazer você acreditar que está diante de uma revolução. Agora, antes de mais nada, vale a pena lembrar que o híbrido da Fiat é um sistema mild hybrid ou híbrido leve, que diferente dos modelos híbridos plug-in, como o BYD King, não oferece um modo de condução totalmente elétrica. Aqui temos um motor elétrico acoplado ao tradicional 1.0 turbo de 130 cavalos e torque de 200 newtons, que gera uma economia urbana em torno de 11,5% com gasolina, nada mal para quem quer economizar. Se não fosse pelos R$ 161.990 no modelo top de linha, que coloca o preço bem próximo de modelos como BYD King híbrido, né? Então esse custo eficiente de R$ 162 mil aproximadamente. A Fiat lançou esses modelos em versões que vão desde R$ 125.990 para o Pulse Audace até os 162 mil do Fastback. E o que você ganha com isso? Uma economia estimada de um pouco mais de 10% no consumo de combustível. Traduzindo para o dia a dia, se você estivesse trocando um carro 100% a combustão por esse híbrido leve, você economizaria alguns trocados em gasolina ao longo do mês. Um alívio se comparado ao aumento da gasolina, mas não exatamente revolucionário. E o que torna esse sistema híbrido leve tão especial? O segredo está no sistema de 12 volts, capaz de dar aquela força nas arrancadas e regenerar a energia na desaceleração, mas além de desligar o motor em paradas rápidas. Funcionalidade interessante, sim, mas o suficiente para justificar a escolha em detrimento de um híbrido plug-in de verdade? Aí que está o ponto que nos deixa intrigados. E agora falando desse sistema híbrido, né? Ou biomarket, vamos à questão polêmica. O que a Fiat está oferecendo aqui é um motor que substitui o alternador e o motor de partida com a ajuda de uma bateria 12 volts. Então esse sistema não só economiza combustível, como também na prática permite que o motor a combustão descanse em trajetos curtos. E o que traria de inovação e tecnologia então nesse sistema? O modelo vem, esses dois modelos, com algumas novidades em design e também em conforto. No caso do Fastback, uma nova cor azul chamada Amalfi e o emblema T200 Hybrid garante uma estética elegante, enquanto o Pulse mantém o seu visual robusto. Além disso, ambos contam com um sistema de assistência ao condutor, como frenagem automática de emergência, item interessante em carros nessa categoria, né? Controle automático de faróis. O Fastback ainda possui uma central multimídia de 10 polegadas aproximadamente e um painel digital de 7 polegadas. Uma experiência bem confortável para um híbrido leve, que no final das contas é mais marketing do que uma solução realmente, propriamente dita, econômica. Agora o mais interessante, talvez seja o carregador sem fio para smartphones, com ar-condicionado dedicado para evitar superaquecimento ali naquela área do celular. A Fiat garante que seu celular ficará bem fresquinho. Então um toque sofisticado, mas que talvez não compense a ausência de um sistema realmente que economize o combustível que eu estou falando para vocês.
Vou fazer aqui então uma comparação direta entre o Fiat e o BYD, tá? Se colocarmos o Pulse e o Fastback lado a lado com o BYD King, fica evidente o abismo tecnológico. O BYD King oferece condução 100% elétrica até aproximadamente 100 km. Com ele você praticamente elimina necessidade de combustível em trajetos curtos, utilizando o motor a combustão apenas em viagens mais longas. Já o Pulse e o Fastback são limitados ao apoio em acelerações e desacelerações. Uma diferença notável, ainda mais se você leva em conta que o BYD King custa apenas aproximadamente mais 10 mil reais. Então aqui entra uma questão. Ao investir no BYD King, o cliente paga por um sistema híbrido plug-in completo, que agrega valor no dia a dia e possibilita um real impacto no consumo de combustível. Você pode andar todos os dias de sistema elétrico. No caso da Fiat, o que se paga em grande parte é a estética do híbrido por um emblema no porta-malas, o que pode não justificar um custo adicional. E eu posso falar para vocês o que é consumo energético de carros elétricos, tá ok? Então, se a economia é o objetivo, o Pulse e o Fastback híbridos podem até oferecer um alívio na conta de combustível, mas de longe de serem campeões em eficiência. Vale a pena investir no híbrido leve, enquanto modelos plug-in oferecem muito mais flexibilidade de economia? No fim, o mercado nos mostra que há alternativas mais completas por valores próximos. E aqui fica uma reflexão final. Será que um híbrido leve realmente entrega o que o consumidor espera em termos de economia e sustentabilidade? Vou responder ainda até o final desse vídeo essa questão totalmente, tá? Ou será que estamos apenas diante de um novo capítulo na longa história de marketing automotivo, principalmente aqui no Brasil, né? Onde o valor investido não reflete necessariamente uma evolução real para o motorista brasileiro. O que eu poderia dizer para vocês? Um carro nesse tipo de perfil, se a pessoa gosta muito daquele tipo de modelo e quer ter aquele carro, o que justificaria é o seguinte: dependendo do estado, a alíquota, tá, de IPVA no final do ano. Pois aqui no Rio de Janeiro, carros híbridos, ele vai estar com o logotipo escrito híbrido, independente se ele é plug-in, se ele é heavy ou se ele é o híbrido leve. Então não importa, ele vai levar a alíquota de 1,5%. Ou seja, um carro de 160 mil reais, você vai pagar ali aproximadamente ali, né, R$ 1.600 de IPVA. É uma economia interessante para uma pessoa que poderia pagar num carro a combustão mais de 6 mil, aproximadamente aí 7 mil reais de IPVA. Então tem uma economia, sim. Esse é o fator principal. Economia no dia a dia por um sistema onde um packzinho de bateria, vou colocar a foto aqui para vocês verem aqui, o packzinho de bateria é do tamanho menor que uma caixa de sapato. E se você fizer uma comparação com carros mais antigos, como o Corolla, né, que desde a primeira geração do Corolla, onde o packzinho dele é do tamanho de um banco, tá? E só tem apenas 1 kW, 1.2 kW, você vê que esse sistema pequenininho desse tamanho aqui, ele deve conter aí no máximo 500 watts de potência. Ele não tem 1 kW ali naquela caixinha. O que vai acontecer com isso? Mais ciclos vão acontecer. A ideia ali realmente é um apoio e suporte no sistema 12 volts, por isso que o funcionamento dele é em 12 volts. É um suporte a alguns equipamentos eletrônicos no carro. Por exemplo, parar numa sinaleira onde esse sistema start-stop, que muitos carros têm por aí, desligaria o carro e o habitáculo do carro, como agora eu estou ligado aqui com ar-condicionado, esquentaria. Então esse sistema mantém ali por algum momento, né? E se ele depender da carga cair, pois ele é muito pequeno, aquele robusto, novo motor elétrico que está mais para um alternador parrudo, né? Vai manter o sistema e vai consumir combustível, tá? Mas ele não vai totalmente dar uma economia muito grande, mas vai fazer ali um papel de apoio ao motor principal, que é a combustão. Mas você vai estar ali com a economia ali em torno dos 10%, dito aí pela marca. Se pessoas têm pés mais pesados aí, pode essa economia ser irrelevante. É para pessoas entusiastas como eu. Se o carro aqui no painel diz que roda 400 km, eu tenho que fazer um milagre para esse carro aqui rodar 400 km. São poucas as pessoas que conseguem, principalmente com o ar ligado, rodar os tais 400 km no modo totalmente elétrico. Então, para pessoas que têm um pé pesado, que é a maioria das pessoas que eu vejo, maioria das pessoas que têm carro elétrico, não conseguir rodar os 400, então essa economia de 10% aí
vai se tornar irrisória na maioria dos pés das pessoas não entusiastas, que não trata ali o carro com controle de cruzeiro direitinho, uma velocidade média constante. Então, a economia é mais no IPVA e depende do estado, tá ok? Se vocês acharam relevante essa matéria aqui, clique abaixo no botão de inscrição, pois não custa nada, caso você seja novo, e compartilhe para o seu amigo que de repente está com dúvida em quais modelos de carros híbridos ele quer para o futuro. Lembre-se, tem vários tipos de híbridos, tá? Vou dividir aqui por 3 categorias. Os plug-ins, os heavies, são os tradicionais como os Corollas antigos, tá? E esses híbridos leves aí que estão agora chegando no mercado, tá? Eles são ali, não gostaria de dizer, mas são uma gambiarra, tá? Como se fosse igual um carro a GNV, uma adaptação para levar ali a classificação de híbrido, ok? Vou deixar aqui mais 2 vídeos ao lado para aumentar o conteúdo técnico de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.